Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazer para vocês a resenha do livro que eu li em parceria com o Afonso, lá no grupo do Telegram, que era de leitura coletiva. O livro se chama A Biblioteca da Meia-Noite. Mas antes de começar, eu peço para você se inscrever aqui no canal, caso ainda não for inscrito. Eu vou deixar um like, compartilhar o canal com os amigos, a gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como se for comprar qualquer coisa online, compre usando os meus links que estão linkados aqui embaixo, que assim vocês vão ajudar muito o canal e vocês não pagam nada mais por isso. Inclusive, na leitura coletiva, o próximo livro que nós leremos, né, lá no clubinho do Telegram, se chama A Maldição do Mar. Então eu convido vocês a participarem caso ainda não tenham lido, ou caso já tenham lido e queiram reler, ou só discutir com a gente. Entre lá no grupinho do Telegram, vou deixar linkado aqui, ou na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Assim como todas as minhas redes sociais estarão linkadas aqui embaixo. E é isso, vamos pro vídeo. O vídeo vai ser dividido em dois momentos. O primeiro vai ser eu apresentando para vocês a sinopse. E o segundo vai ser já eu mostrando minhas opiniões e quantas estrelas eu dei. Então, nesse primeiro momento não vai ter spoiler. E no segundo eu vou tentar ao máximo não trazer spoiler pra vocês da história. Mas caso eu cite, eu aviso antes. Eu não tenho esse livro mais físico aqui em casa, porque eu já vendi, já passei pra frente. Porque eu acabei não gostando tanto assim da leitura, mas a gente já entra nesse ponto. E como eu disse antes, o livro se chama Biblioteca da Meia-Noite. Tem uma capa muito parecida, assim, com a história, sabe? Eu acho que lembra realmente o que da história. Tem uma explicação da capa ser assim. E é muito interessante, porque é uma capa que brilha no escuro. Então eu tava muito entusiasmada na época que eu queria ele, e ele foi lançado, e aí eu acabei ganhando, se eu não me engano. Mas a leitura não foi tão proveitosa assim. Mas vamos pra sinopse antes de eu citar minhas opiniões sobre. Aqui, através da narrativa em terceira pessoa, o autor apresenta pra gente a Nora Seed. Ela tem 35 anos, ela é uma mulher que ela tem muitos talentos, só que ela tem muitas derrotas, assim, sabe? Muitas abandonos, muitas questões pessoais e questões relacionadas ao seu passado. Ela acaba vivendo a sua vida cheio de perguntas. E se eu tivesse feito diferente? Se eu tivesse optado por coisas diferentes? Ela vive a sua vida muito rodeada de arrependimento. Porque ela é uma colecionadora de arrependimentos, eu posso dizer assim. Porque muitas das coisas que ela optou por fazer na sua vida, ela não conseguiu concluir. Então, essa é uma das coisas que vive assombrando ela. Justamente por ter esses problemas no passado dela, esses arrependimentos, né, essas mágoas, ela é uma pessoa muito depressiva, que sofre sim com a depressão. Então, o estopim pra ela é quando ela é demitida do emprego dela, que ela trabalhava durante anos. Ela termina seu noivado, ela não fala com seu irmão, ela não fala mais com sua amiga e o gato dela é atropelado. Então ela se vê num beco sem saída, extremamente depressiva, ansiosa e arrependida de todas as decisões que ela tomou na vida dela. E percebe, ou ela acha ali até o momento, que a vida dela não faz mais sentido e não tem por que ela continuar sofrendo tanto. Então ela decide colocar um ponto final nisso. Então ela acaba tentando cometer suicídio, só que meio que ela não morre, ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite. A biblioteca ela é meio um termo, sabe? Ela não tá nem viva e nem morta, mas ali é a passagem, sabe? É aquele que você não sabe o além depois dele. Então é a passagem. E ela vai parar nessa biblioteca, no qual não é uma biblioteca comum. A gente vai ver que os livros que estão ali dentro dessa biblioteca, que é gigantesca, na verdade são as vidas que ela poderia ter tido, são as decisões que ela não teve, ou as consequências das decisões que ela teve. Então, por exemplo, no dia tal ela decidiu atravessar a rua, tem uma consequência e tem um livro ali. Se no dia tal ela decidiu não atravessar a rua, tem um livro, tem a consequência daquilo ali. Então, essa biblioteca são algumas chances que ela acaba tendo de tentar encontrar o sentido para a vida, ou de tentar achar uma vida que seja perfeita e diferente da vida que ela tinha na realidade. Então a gente vai vendo ela entrando nessas vidas, se embaralhando ali, vendo as consequências das ações dela, ou vendo como seria diferente a vida dela se ela tivesse, como eu disse, concluído alguma das ações, alguns dos sonhos, né, que ela começou, mas ela não finalizava. Ela tem muito disso, não finalizar, né, as coisas que ela começa. Então a gente vai acompanhando essas vidas dela e como isso vai afetar o espírito dela, né? Porque meio que ela tá ali em espírito e a gente vai vendo algumas explicações ali de física quântica e etc. sobre a explicação da biblioteca. Então a gente vai acompanhando justamente ela tentando descobrir essas novas vidas, descobrir essas novas decisões que ela teria ou não, né? E as consequências disso, assim como ter a oportunidade de voltar atrás de coisas que ela se arrepende bastante. A gente vê se ela realmente quer ou não dar o fim àquela vida dela. Então vamos para minhas considerações. Ele era um livro que eu queria há muito tempo ler, porque as pessoas liam, falavam que ele era reflexivo e tratava de questões que poderiam ser pesadas, como a depressão, a ansiedade, etc, né? Arrependimentos da vida, suicídio, são temáticas bem pesadas, assim. Então quando eu fui ler esse livro, eu achei que fosse ser
ter essa pegada mais pesada, sabe? Que a gente ia ver a melancolia dela, a depressão dela, ver como isso afetou a vida dela, por que que isso aconteceu, se tem alguma coisa a ver com o passado dela ou não. Então eu achei que fosse uma coisa mais dramática, né? Ou então, se não fosse dramática, um pouco mais desenvolvida. E eu não tive essa sensação quando eu li. Eu fiquei um pouco decepcionada assim, com a leitura, porque eu achava, justamente, que nem eu citei anterior, que fosse uma coisa mais melancólica, não foi, mas até aí tudo bem. A questão é que o autor ele coloca pra gente várias questões pessoais dela ali, que ele não desenvolve tão bem. Por exemplo, ela tem uma relação problemática com a família. Me mostra. Não fala só que ela tem uma relação problemática. Mostra como isso afetou o psicológico dela, o emocional dela. Ela não fala com o irmão dela. Me mostra por quê. Me fala como isso afeta ela. Me mostra como afeta ele. Não tem como eles voltarem a se falar do nada, entendeu? Então, são essas questões que eu fiquei um pouco decepcionada referente à escrita. Principalmente nas questões da saúde mental. Eu acho que ele... Eu vi algumas resenhas de pessoas falando que se você passa por alguma daquelas situações, provavelmente você vai gostar bem mais dessa leitura. Graças a Deus eu nunca passei por isso, então eu senti que não foi bem desenvolvido. Outras resenhas, inclusive, falam bem assim, que se você é uma pessoa que está descobrindo agora sobre essas questões, né, de saúde mental e etc., esse é um livro bom para você ler. Mas se você é uma pessoa que já estuda sobre isso, ou faz psicólogo, ou já conhece muito essa questão, você vai achar muito raso. E realmente, eu não passo por isso, graças a Deus, mas eu já pesquisei, eu já fui atrás, já li outras temáticas, eu já li outros livros com essa mesma temática. Então eu achei essa leitura em si muito fraca. Eu senti que foi um compilado de frases de autoajuda, tirada do Google, que ele colocou lá dentro do livro. Basicamente isso, tipo, você tá triste? Não fique triste, a vida tem que ser boa, por isso, por isso, por isso. Saca? São coisas assim. Tem algumas partes realmente que ele pega ali que são bem legais, assim, as frases, mas outras que ficam muito. Então fica, tipo, qualquer coisa ele coloca uma frase motivacional lá. Eu me senti lendo um livro de autoajuda. Então eu acho que poderia ser melhor desenvolvido. Não colocar pra gente essas frases já prontas, mas sim colocar de forma mostrando pra gente. Você quer me mostrar que a vida é boa de ser vivida? Então me mostra ela descobrindo isso, me mostra ela sofrendo até conseguir isso, me mostra a consequência disso na vida dela, me mostra a personagem passando por isso. Não me coloca uma frase pronta, entendeu? E outra questão também é a relação às vidas dela. Eu acho que o autor se perdeu muito, porque eu queria ver situações mais comuns, mais do cotidiano, tipo, se ela tivesse atravessado ou não a rua naquele dia, se ela tivesse ou não aberto a porta pro fulano, se ela tivesse ou não descoberto que o lugar dela tinha morrido, coisas assim, sabe? Mas não, ele viaja, ele coloca ela numa vida como estrela do rock, coloca ela numa vida como glaciologista, coloca ela numa vida como nadadora olímpica. Então, ela tem muitos talentos, muitas vidas talentosas e parece que não é real, entendeu? Parece que não é palpável, porque que pessoa que você conhece que sabe matemática, sabe filosofia, sabe nadar, sabe 1001 funções? Que isso, entendeu? Cadê os defeitos dela referente a isso? Então, eu acho que ficou muito abstrato, não parecia que ficou palpável as vidas dela. Tanto que as partes que eu mais me emocionei foram justamente as vidas mais realistas, que é a vida que ela tem uma possível filha, que é uma vida que ela tá com um casamento problemático, então são vidas mais palpáveis, sabe? Eu acho que essas muito viajadas, assim, eu não consegui me apegar tanto. Então, acabou que no final eu dei 3 estrelas e eu não me arrependo muito dessa nota, sabe? Porque realmente eu não gostei tanto do desenrolar da história. O final é o que eu mais gostei, o final eu achei um pouco óbvio, não vou mentir pra vocês, principalmente que eu já assisti aquele filme do Adam Sandler, Clique. É basicamente a mesma narrativa, entendeu? Quase, o final é quase a mesma coisa. Mas o final eu até gostei, principalmente por causa dessas vidas mais palpáveis, sabe? Aquele momento ali com ela, com a possível filha e tal, é um momento mais reflexivo, que causa um negócio ali no coração. Mas de resto eu achei muito bobinho. Então, se eu recomendo o livro, recomendo se você não conhece tanto sobre essas questões, né, psicológicas, como eu falei, você não estuda sobre isso, você estudou muito sobre isso, você não vai no psicólogo, coisa assim, porque senão, que nem eu falei, você vai sentir que é um compilado de um monte de frases de autoajuda, ou que é muito pouco desenvolvido algumas coisas. Então, tem coisas ali no final que parecem realmente que não foram bem desenvolvidas, sabe? Que não foram bem fechadinhas, concluídas. Mas eu gostei até que eu gostei da explicação, assim, do porquê existe a biblioteca, né? Que tem a física quântica, etc. Só que eu queria ver mais as consequências. Por exemplo, se ela entra numa vida de fulana, eu queria ver a consequência de quando ela volta, entendeu? Por exemplo, ela entrou na vida da pessoa, aí ela volta, que na verdade é ela, só que em outra realidade. Aí ela volta, eu queria ver a consequência da migalha de esperança ou de pensamentos que ela deixou ela da outra realidade, entendeu? Eu queria ver essas coisas. Mas eu entendo que não é ficção científica, né? É um livro mais voltado pro psicológico, mais voltado para essas questões.
mas seria interessante se o autor tivesse colocado um pouquinho disso. Mas também tem questões que eu falei que não é fechado, tipo, o cara que ela encontra que também viaja em outras realidades. Tá, e o que aconteceu com ele? De se reencontraram, não se reencontraram? Ele continuou nesse loop infinito? O que aconteceu? Então, são esses pontos, assim, que eu acho que o autor acabou pecando bastante na história. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Comenta aqui embaixo se vocês já leram ou não, se tem interesse ou não. Como eu disse, o livro eu já passei pra frente, porque quando eu não gosto do livro, eu não fico deixando aqui em casa. Principalmente quando tem muito espaço pra guardar, mas tanto livro assim que já encheu aqui. Então, quando eu dou uma média assim de nota, ou quando eu não gosto tanto, me decepciono, que nem nesse caso, eu acabo passando pra frente pra outras pessoas comprarem, ou eu dou e etc. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha novamente, e até semana que vem.